Salve, salve galera, buenas! Rodrigo Siriaco na área para mais um Casa Poeticast, seu programa de quebrada, onde a palavra faz morada. Hoje estamos aqui com mais uma gravação diretamente da MF Arquiteto Vila Nova Artigas, Parque Bancário, Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. Agora, roda a vinheta para a gente conhecer oficialmente o convidado dessa edição. Bora lá! Agora sim, voltamos em definitivo. Esse projeto que faz parte da 8ª edição da Lei de Fomento à Cultura das Periferias da cidade de São Paulo. Nós que estamos com várias ações envolvidas no projeto, concurso literário, formação de professores, sarauzinho nas escolas e o Casa Poetcast, seu programa que leva um estúdio de gravação aí para as escolas, para as salas de leitura, traz poetas, escritores, artistas da palavra no geral. E hoje estamos aqui com mais uma gravação muito especial. Ele que é escritor, músico, compositor, contador de histórias, entre outras coisas que a gente vai apresentar para vocês. Vou pedir salva de palmas para Cristino Wapichana! Cristino, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito aí, estar aqui com a gente. Eu fiquei imensamente feliz. A gente tem uma relação bem próxima aí. É, Fico feliz quando a gente faz uso da literatura, da palavra, dos livros para ter esses encontros, né? Eu quero primeiro abrir o microfone para você fazer aí suas primeiras palavras. Fica à vontade. Olá para todos. Foi muito bom receber o convite, ter espaço na agenda também. E temos uma coisa em comum, que as nossas companheiras, esposas trabalham com a gente, Sim. e aí isso é maravilhoso. Então, muito feliz em estar aqui e fazer isso numa escola. Isso é bem fundamental, é importante, é bonito, é democrático, isso é extraordinário. E com o apoio de um projeto programa importante, né, que é o fomento à cultura, que faz com que artistas se aproximem da sociedade em geral. E fazer isso na escola, cara, para mim é o lugar mais assim especial, em que temos educadores que Sim. são os que carregam, que faz a formação de uma sociedade e estão no lugar do segundo lugar depois dos pais, dos avós. Isso é magnífico. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, eu estou bastante feliz também. A gente tem circulado com esse projeto aí há mais de um ano e meio. E aproveitando, Cristina, você também tem um trabalho bem importante com a educação, seja também de fazer, circulando por escolas, fazendo esse trabalho de mediação da leitura dos seus livros, contação de histórias. Mais recente, você está com um projeto também que são os encontros literários para a infância. Conta um pouquinho desse seu processo, desses seus trabalhos que você faz, alinhando o seu trabalho com o livro, né, com a oralidade, com a palavra e com a educação com as escolas. Bom, esse projeto ele foi pensado junto com uma outra colega que foi quem escreveu, que é a Eliene, que mora em Minas Gerais. Então, depois de passar por alguns trabalhos por lá, junto com ela e outros parceiros, nós resolvemos fazer algo voltado, é, especialmente como um gestor indígena. Porque normalmente há muitos projetos que vêm, mas não são indígenas gerindo. São pessoas que chamam indígenas para trabalhar. E aí tem muitos projetos que a grana é distribuída de uma outra forma, porque não tem indígena
como proponente. Então me sugeriu, relutei, porque projeto para mim é uma coisa muito difícil, mas é um projeto que ela escreveu e passou pelo PROAC aqui de São Paulo, eu acho que é o mesmo fomento, e estamos desenvolvendo nas aldeias Guarani, que são 4 aldeias ali no Pico do Jaraguá. Temos uma parceira que é a livraria Pé de Livro. Fazemos também encontros em escolas públicas. A ideia é, os indígenas não têm esse hábito da leitura, e menos ainda de ir a uma livraria. Então a ideia é fazer 12 encontros com esses indígenas na livraria, para terem contato com o livro. E nesses 12 encontros elas terão um momento, junto com os educadores que acompanham indígenas, para escolher alguns títulos, porque cada aldeia vai ganhar um baú com uma seleção de livros, né? Infantil e juvenil. Pode escolher qualquer autor. Não tem. Então a ideia é deixar esses 4 baús para ficar circulando lá. E temos uma oficina de criação, como escrever as histórias, transformar essa história de oralidade na escrita. Já começamos a fazer essas oficinas. Outros autores indígenas virão também para ter esse contato com essas crianças das aldeias, também na livraria e também na escola pública. E é basicamente isso, aproximar o livro da, da aldeia, né? Das crianças da aldeia. Sim. É, e para você, como que foi? Você falou de tá fazendo também envolvendo essa parte de ter oficinas para trazer da oralidade para a escrita. Como que foi esse processo para você? Talvez de quando você estava se entendendo, não sei se foi primeiro, né, ir perguntando como um contador de histórias ou como um autor, e se você teve esse processo da oralidade para a escrita, como que isso aconteceu para você, Cristino? Bom, antes disso eu sempre estive ligado às artes. Inclusive, toco violão, estudei música por bastante tempo. E eu não sabia que ia fazer esse caminho da literatura. Passei pelo cinema também, mas na literatura. A Você antes primeira estava indo mais pelo caminho da música música. da música. Inclusive, quando eu mudei para o Rio em 2008, eu achava que ia continuar a música. Eu queria ser o regente, queria fazer uma parada dessa aí. Mas muito difícil para estudar, muito difícil para manter, muito difícil para continuar resistindo na música. Eu não queria tocar em bar, né? Então, com o Daniel Munduruku, eu vim trabalhar com ele. Eu já tinha começado a escrever no início de 2000, que nunca terminei essa história. É uma história meio de terror, que tem uma espiritualidade muito forte, assim. E eu parei porque eu fiquei com medo dessa história, de Qual que é a continuar. história? Chama Canaimã. É como falar de. É um espírito ruim, sabe? Aham. Uma entidade ruim. E eu resolvi sair para poder escrever isso, terminar. E a ideia, quando eu saí, era fazer o filme. Então, eu não terminei e comecei com reconto. Já contava a história. E aí eu comecei com um reconto chamado A Onça e o Fogo. Esse foi meu primeiro texto. Um reconto, ele não tem tantos segredos, digamos assim. Você conta uma história, é mais ou menos parecido, mas com um relato. Então, o relato, qualquer pessoa chega aqui e faz um relato. Para contar uma história, você incrementa algumas coisas. Para escrever uma história, aí é uma outra. Tem que ter bem mais elementos, mais. Precisa um pouco mais de conhecimento para poder escrever. Então, eu comecei com um reconto. E aí fiz o primeiro, o segundo, Sapatos Trocados. Já foi um meio que reconto, porque na pesquisa que eu estava buscando, encontrei só a frase que dizia o seguinte: o veado roubou o sapato do tatu e este ficou com o dele. Eu achei curioso e falei, mas peraí, então quem corria muito não era o veado como corre hoje, era o tatu. E quem morava no buraco era o veado e não o tatu. E aí foi preciso criar uma festa, criar essa troca, porque tinha sido um roubo, né? Criar essa troca, então teve uma competição. Aí ficou uma história
incrível, porque no final, quando eles trocam os sapatos, eles precisam se adaptar. Então, aprender a andar, aprender a correr. E o que que vai deixar disso para o mundo? O Tatu descobre que são as tocas que ele faz, né, os buracos que ele faz. Porque ele sai, depois que troca, percebe e demora a voltar. E quando volta, tem alguém lá dentro roendo, lá comendo, crawl, crawl, crawl. Ele fala: Sim. peraí, expulso ou não? Não, porque eu posso fazer uma casa em qualquer lugar, qualquer instante. Então ele descobre a missão dele, que além de levar notícia em alta velocidade, agora ele pode deixar um abrigo para todas as vezes que ele cabe, ele pode deixar o abrigo para outro aí. E a história ficou linda. Legal. Cristino, quero voltar agora um pouquinho para a gente te conhecer. Antes do autor Cristino, a criança Cristino, você contar, né, na sua mini bio que a gente pega, conta, traz que você é de Boa Vista, em Roraima, faz parte do povo Wapixana, mas eu queria que você trouxesse um pouco de como foi a sua infância, né, como era esse território que você morava, como que eram as relações que você tinha com seus familiares, seus parentes, trazer um pouco desse contexto para a gente conhecer um pouco dessa infância do Cristino, Tudo bem. desse menino É, curumim. esse curumim que não era tão quietos quanto esses curumins aqui, não. Ó. Estão bem quietos. Tenho certeza que são bem quietos, né? Bom, eu sempre fui um menino curioso, um curumim curioso. Então as coisas me chamavam a atenção, eu tinha que ver, eu tinha que tentar achar os porquê daquelas situações, porquê porquê que uma flor tinha tantas cores, isso, entende? Porque sei lá, uma árvore cresce diferente da outra, as cascas são diferentes, porquê das coisas. E isso quando eu ia caçar, por exemplo, às vezes ia caçar com um adulto, eu ficava assobiando músicas, eu ficava. É, menino bem curioso mesmo. Uma vez aconteceu numa dessas aí que ele achou que o cachorro, que a cobra tinha mordido uma cadela, né? Tava com a gente, ela tava triste ali, chorando e tal. Ele falou, mordeu, procuramos, não achamos. Ele falou, mas tem um remédio para fazer. A gente precisa fazer agora. E aí ele falou: a gente tem que cuspir na boca dela. E nós dois tivemos que fazer isso para salvar a cadela. Se a- Isso quem que falou para você que tinha que o fazer? caçador, O caçador. o que estava com a gente, né? Ele falou: tem que fazer isso. Não sei se. Hoje a gente tem uma outra ideia, né? Mas o fato é que eu acreditava piamente nisso e a cadela não morreu. Eu morei, quando menor, morava perto da aldeia, meu pai afastou um pouco com a família, então a gente tinha um pouco de gado, tinha umas plantaçõezinhas e tal. E dessas, talvez eu tinha 6, 7 anos, foi quando eu entrei num curralzinho, tinha não era uma bicha, era uma novilha que me deu uma carreira, saí rolando assim por debaixo da porteira para ela não pegar. E depois mudamos para a floresta amazônica. E lá a gente não tinha nada disso. Então eu gostava de pescar, eu gostava muito de estar sozinho. Então eu pescava sozinho. Eu ia para um lugar onde tinha um boeirão grande, onde passava igarapé, eles colocaram uma manilha e aí tinha uma parte limpa assim. Então eu pescava lá todo final de tarde. Só não dava muita coisa, dava traíra, dava jiju, dava um cará, uma cará, um mandizinho. Mas uma tarde eu comecei a ouvir o fafalhar das folhas, né? Eu olhei e era uma cobra. Eu estava em cima quase na beirada. Eu vi a cobra descendo a estrada assim. E eu falei, e agora? Pulo na água? Corro? O que eu faço? Ficar parado. Fiquei parado. Ela pôs a língua, sentiu. Não era ameaça, então ela desceu. Nunca mais eu fui pescar nesse lugar. Nunca mais voltei.
Gostava da chuva quando dava uma chuva. Eu ia nas plantações, porque a chuva lava as frutas, né? Sim. Então eu gostava de pegar o caju, cara, lavado. É lindo. Inclusive tá aqui nesse livro da Chuva Gente, eu retrato isso. De comer uma fruta lavada pelas águas do céu. É bonito isso. Então, a minha escola era 4 quilômetros, a gente ia andando, voltava andando. Sempre pegava fruta dos vizinhos no almoço para ajudar a chegar em Era uma casa. escola só para indígenas? Não. Não, era uma escola multisseriado. Tinha talvez uns 15 alunos e tinha de primeira a quarta série. Sim. Eu devia estar fazendo a segunda. Não, a terceira série, talvez. Não, segunda série. Nem sabia qual era. Só sei que eu tinha uma letra meio de forma bonita e a professora pedia que eu fizesse a da primeira. Então ela passava e eu escrevia da pra primeira série as provas, né? E fazia também o lanche. O nosso lanche naquela época era o governo militar. Eles faziam pó de baunilha, o outro de banana e tal. A gente só pegava água no rio lá, num balde mesmo, jogava dentro lá, Muito. mexia, tava feito. Como eu era um dos mais assim, que ela achava mais assim, que aprendia mais fácil, que eu sempre tive dificuldade, senão não tinha ficado 3 vezes na terceira série, eu que fazia então o lanche. Esse sucozão, né? Aí tinha, às vezes tinha biscoito, às vezes não tinha, mas era isso. Então a gente tinha contato muito com a avó também, com a primaiada. E era bom, você ouvia muito, conheci muitos passarinhos, muitos pássaros, muitos bichos. A gente se alimentava deles mesmo. Então eu ouço um passarinho, eu sei o nome dele. Então isso foi muito importante. Eu conheço a floresta amazônica e conheço os campos naturais que o meu povo mora. Sim. Então, tudo isso termina voltando, trazendo essa infância para o livro. Uma vez conversando com o Bartolomeu Campos de Queiroz, ele falou: rapaz, o que eu escrevo está lá na minha infância. E o que eu escrevo, de fato, está nesse infância, pré-adolescência. Eu só fui para a cidade aos 13 anos. E aí é que está o momento mais bonito da vida. Quando você foi para a cidade, você foi para qual cidade? Uns 13, fui para Boa Boa Vista. Vista. Mas esse momento é que a gente não pode perder, Rodrigo. Pensando, refletindo, descobri isso há pouco tempo. Por quê? Porque uma criança, ela acredita muito nos pais, porque ela precisa da segurança, do cuidado, da alimentação, de tudo. E quem está ali de frente aos pais? Os avós, as tias, os tios. E o adulto ele confia. Então ele confia tanto, por quê? Porque ele não está conhecendo o mundo. E nesse momento do conhecer o mundo, que o mundo dele está se formando, é o que a gente chama lá no povo de puri. É o tempo da magia. E é nesse tempo que temos que incutir todas as coisas boas, todas as coisas do bem, o respeito ao outro, o cuidado com o outro, o cuidado com a mata, com tudo, tudo. Todo ser que tem vida precisa existir. Se a gente não incutir isso, a gente perde essa criança para esse adulto que chega e é muito duro. Quando você pergunta para uma criança, sei lá, 6 anos, o que você quer no teu aniversário? É, o que você quer de ornamentação? Ele vai escolher um herói, uma heroína. E se veste, se compra roupa, se veste, se voa, ele pode dar um salto, cair, se machucar. A roupa tá ali. Ele não vai tirar a roupa por causa daquilo. Ele vai pular de novo, porque ele acredita piamente nisso. Então, esse momento da magia, que ele acredita em tudo, quando se lê, quando se conta a história, os pais não vão mentir, os Sim. avós não vão mentir. Aí fica dentro da gente. É aquele momento que você está formando aquele cidadão para ele ter a certeza de onde ele veio. Minha origem. Quem criou o nosso povo? Nós nascemos do sol e da lua. Brigaram como todo casal briga, por qualquer razão, né? Sim. A tua hora de trocar a fralda, eu tô cansado, a fralda, né? Mas tem que fazer o lanchinho, ela não quis, tem que fazer outro, ou ele não quis fazer outro, mas eu tô cansado. E às vezes tem outras discussões, termina separando como
acontece. E o Sol brigou, foi feio, ele foi e se mandou. A Lua também. Mas deixou o nosso povo. Essa é uma história de origem, que precisa estar nesse primeiro tempo. Isso traz orgulho quando nós nascemos do Sol e da Lua. É, como qualquer povo, todos os povos têm histórias Sim, de origem. O que eles querem com essa história? Além da história formar o cidadão ali, a criança, formar, trazer todas as informações de tudo, da vida, de como olhar as coisas, como se alimentar, como fazer os remédios. Ensina tudo, as histórias ensinam tudo. E aí você cresce com esse orgulho de pertencimento, de saber quem que você é. Ah, qual é o nome do teu Deus? O meu é Tumim que é. O do judeu é Deus, é Jeová, é deles, não tem nada a ver com eles. sim. Entende? Assim, todos os povos, como Rômulo e Remo, que vocês vão estudar mais tarde, eles são eles que deram origem ao povo romano. Mitos de origem, né? Que chama de mito. Só que pra gente, os indígenas, a gente vê como história. Sim, Então o mito e a lenda, quando você usa, parece uma coisa que não aconteceu. Mas o vovô vai mentir? Não. A sim. vovó vai mentir? Não. Então nós entendemos as histórias como reais. Pronto, cresceu, deu 9 anos, 8 anos, vai querer ficar de heroína ainda? Não. É um outro momento. Então o que ficou aqui, ficará. Quando você for adulto, casar, tu vai repetir a mesma história do Sol e da Uhum, Lua, mesmo sabendo que a Lua está em 350 e 400 mil quilômetros, sim. que não tem nada lá. Mesmo tu sabendo que o Sol está a milhões de quilômetros, que é um calor tremendo, olha o tamanho dele para a Terra. O que importa? As histórias, elas existem para ensinar, para encantar, para educar. E Elas, quantas. elas não precisam ser reais ou Sim, não. Não precisa. Ela não tem isso. Ah, é uma história verdadeira. É uma história falsa. são Não. histórias, né? São apenas histórias. Elas vão cumprir o propósito de história que é. Você ouvir uma história, em algum momento, ela vai fazer movimento. De qual povo? Qualquer povo. Tanto que você chega um momento que você acredita no outro povo, na religiosidade do outro povo, no Sim. Deus do outro povo, no Salvador do outro povo, e você tem aquilo como tua verdade. Por quê? A história te fez fazer uma reflexão. Se é verdade ou não, é você. Eu acho que o Eduardo Galeano, ele tem se eu não cometer nenhum equívoco, ele tem uma frase que fala: os cientistas dizem que somos feitos de átomos. Um Sim, passarinho me contou que, na verdade, somos feitos de histórias, de né? Acho histórias. que é isso, né? Qual é a versão que você vai adotar, né? Ambas podem ser verdadeiras, né? Isso tá Ser no feito de fogo, átomos. cara. Esse, Mas eu não sabia que desse é, camarada tinha feito de histórias. sim, sim, No momento que a avó pergunta, "Ei, todas as crianças nascem assim?" Não, minha netinha, ela fala isso aqui vem de muitas ancestralidades, sim. muitas histórias e tal. É lindo isso. Mas o fato é isso. Gente, estamos aqui na MF Arquiteto Vila Nova Artigas e eu vou aproveitar esse momento para chamar um dos nossos estudantes, porque no nosso programa a gente sempre abre para fazermos algumas perguntas, algumas leituras ou recitar poemas. E eu vou pedir então a primeira participação. Chega para cá. Cadê Kimberly? Palmas para Kimberly, pessoal! Oi, Kimberly, tudo bem? Fica Bom à dia, vontade. meu nome é Kimberly, sou do sexto ano e a pergunta que eu tenho para você é: como sua experiência pessoais e culturais influenciam na sua escrita? Obrigado, Kimberly, em tudo. Como eu falei, o que está aqui é parte dessa infância, é parte desse pré-adolescente. Eu ainda não escrevi uma história em que tem o jovem, não sei nem se eu vou escrever isso. Mas nesse momento de experiências que a gente vai fazendo o tempo inteiro de sobrevivência, é o que está aqui. Por exemplo, se eu falar uma coisa para você, quando eu tinha, sei lá, 9 anos, eu descobri que com a mesma quantidade de água num copo,
que mata a minha sede, se eu colocar aqui e não conseguir mais respirar, ela vai também me matar, literalmente. Entende? Isso é uma experiência. É bobo? É, mas eu tinha 9 anos, não tinha ninguém me explicando isso. Foram coisas que eu fui descobrindo. Uma coisa que eu descobri também. Conhece a castanha do Pará? Castanha do Brasil? Então, lá a gente tem muito. Meu pai deixava debaixo da mesa e a gente comia o dia inteiro, se quisesse. Mas eu descobri que se eu comesse a castanha, algumas castanhas, e chupasse uma cana, aí ia me dar um piripaque. E quantas vezes eu repeti isso para ter certeza? Várias. Várias vezes. Falei, não vou. Será que é verdade mesmo? Eu vou fazer. E repeti, e dava o mesmo resultado. Dava o E- quê? Aquela dá diarreia? uma diarreia bacana. Então, são essas Castanha experiências. do Castanha Pará do Pará e. e caldo de cana. Tá vendo, Chupar pessoal? cana. Castanha do Pará e caldo de cana, não façam Dá. essa experiência. Eu fiz e deu isso. Mas tem muitas. Eu brincava com raio de sol na mão. E eu, depois que ele sumia, eu colocava ele na mão, entrava pela fresta assim da parede, aí ficava. Eu esperava como se ele ganhasse confiança e deixava ele brincar no corpo. E aí depois ele estava finalizando, eu voltava de novo para a mão, eu ficava observando. Nosso encontro foi divertido, bacana. E ele vai sumindo, sumiu, sumiu. Mas o calor ficou ali. Para que encontro ele foi depois desse nosso encontro? Entende? Para qual encontro? E aí sai nesse livro chamado Cão e Curumim uma frase que diz o seguinte: o sentido da existência está na cor do encontro. E os encontros precisam ser coloridos para serem bonitos. Sem cor não tem graça, não é? Então a gente vai descobrindo. E tudo foi criança na idade de vocês. Obrigado. Cristino, vou mostrar para os nossos convidados aqui da sala, mas também para quem está em casa, algum dos seus livros, né? Esse daqui foi quando eu te conheci. Tá aparecendo bem aí? Tem uma particularidade, a gente estava em Paris, É, gente, quando eu Paris. conheci o Cristino no Salão do Livro de Paris. Esse daqui também peguei contigo, faz parte da coleção Leiturinha, O Os Fogo, 4 elementos, que tem esse aqui também, que é a chuva. Foi o primeiro, depois o Chuva. fogo, e agora junho vai sair o vento. É, Com a ilustradora é Graça Lima, que ilustrou Boca da Noite. sim. E Tem esse aqui da mesma editora, né? Da Moderna. não, 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 são confundi. diferentes. A São Moderna tem diferentes. esse Terra, Rio e Guerra, que na verdade não era esse nome, tinha um outro nome que tinha sangue no Ah, meio. é. Aí eu acho Terra melhor. Sanguicina. Eu levei dias para descobrir esse nome. Foi. Eu tava, inclusive, em Minas, eu falei, pensando nisso, foi Terra Sanguicina. Aí quando foi para editar, não, sangue não Vamos. pode, é com criança e Não ia tal. ficar muito. Aí tiraram. Mas eu posso fazer um para adulto, Terra Sanguicina. Sim. Não é? Pode virar até um filme, uma coisa maior. E o Boca da Noite, O Boca é né? Que incrível. foi premiado, recebeu a estrela de prata do Prêmio Peter Pan, International Board on Books for Young People, 2018. E fora isso, né, você já ganhou vários outros prêmios também. Em 2014, a medalha da Paz Mahatma Gandhi, prêmio FN Elige, melhor ilustração, enfim, finalista do prêmio Jabuti. É, queria que você contasse um pouco para o seu trabalho, se tem ou não, né, a importância dessas premiações e qual a importância das premiações, seja na questão do próprio mercado editorial, seja na questão de abertura de outros trabalhos. Queria que você falasse da importância da premiação para você, enquanto um escritor, também um escritor indígena, né, contasse para gente. O Boca da Noite, a primeira premiação com literatura, eu comecei primeiro com música. Eu fiz umas 7 músicas, sei umas 4, malmente, 2 é que eu sei mesmo. E dessas músicas eu escrevi em festivais. E levaram 5 premiações. Que legal.
E aí eu comecei na literatura com a Onça e o Fogo, e o texto também ganhou uma premiação como texto, né? Pela Aonde Fogo é de Finilige, que né? ano? 2009 a publicação. O Sapatos entrou no acervo básico da Finilige, e aí veio o Boca. O Boca que deu uma explosão, assim, que a Finilige é a seção do IB, Sim. Internacional no Brasil. Então, ela é especialista em infantil e juvenil, tem mais de 50 anos, e os prêmios principais é melhor livro para criança e melhor ilustração. Mas a gente só participava como indígena de reconto. E em 2017 esse livro ganha duas premiações mais importantes da Finilise. Então a gente aparece no mercado. Na entrega do prêmio, já aparece para o mundo. Sim. Aí, nesse sentido, eu esse livro representa os indígenas, não é Cristina Wapichana. Representa, ó, tem os indígenas que estão escrevendo aí, É olha uma só. porta É, que se é. expandiu, E né? aí ele ganha o Jabuti no mesmo ano, ganha o selo altamente recomendável, entra no catálogo de Bolonha. 2017 ele é traduzido por Sérgio Dinamarquês, eu vou ao Salão de Gotemburgo fazer o lançamento. 2018 ele Mudou o recebe, tratamento que você tinha lá de 2015, que a mudou, gente mudou, né? mudou Melhorou um pouco, muito. né? Aí 2017, 2018 ele entra na lista dos melhores do mundo do IBBY, né? E aí ele concorre, a versão sueca concorre ao Prêmio Peter Pan, que é o segundo mais importante da literatura infantil e juvenil do mundo. E só tinha ele, da América Latina, concorrendo com os países, olha só, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Holanda e China. E aí ficou França e Brasil nesse ano. Então, Peter Pan tem esse livro A Boca da Noite e Ana Maria Machado em 2014. São os dois do país que tem. E ele entra na lista dos melhores do mundo também em 2018 e eu vou à Grécia para receber uma folhinha desse tamanho, feita à mão, de metal, como autor brasileiro, né? Então, Legal. esse livro me levou assim para fora algumas vezes e depois foi ele que aí que eu apareci para os trabalhos. Os trabalhos começaram a ver, vem chegando, o editor vê, todo mundo vê. Depois do Jabuti, a coisa modifica muito. E aí, em 2019, O Cão e Curumim é finalista do Prêmio Jabuti, que é o quarto livro. Sim. Em 2019, foi 2019? 2017 ganhou eu e Daniel Munduruku o Prêmio Jabuti. Então isso, nossa, deu um negócio. 2019 é finalista O Cão e Curumim, não ganha. E 2024 estamos lá com Cada Remado uma História, eu, Daniel, Thiago e o Rony. E também estamos com a Ptama, que o Cacá Verá Organizou. organizou. E concorrendo ambos em categoria juvenil. Eu queria que o Remada ganhasse, mas ganhou a Ptama, né? Mas também. Então Sim. é o segundo trabalho, mas em 7 anos, 3 vezes finalista do Prêmio Jabuti. Isso dá uma coisa boa para os povos indígenas também. Então, Sim. isso abriu muitas portas para trabalho, para editoras, né? Então hoje eu não procuro editora. Aliás, eu nunca fui de procurar editora. Eu via falar, eu falava, ó, tem um texto tal, se quiser dar uma olhada, eu te dou 2 meses para olhar e pronto. Se não, deixava na gaveta, né? Sim. Então isso melhorou muito em relação às editoras. Entrou em PNLD, entrou outras coisas e apareceu uma situação também muito bacana que foi com a Secretaria Municipal de Educação. Eu e Daniel fomos assessores e criamos o livro Aqui de São Paulo? aqui de São Paulo. Criamos a orientações, o currículo da cidade, da parte indígena, que é orientações pedagógicas, como os educadores trabalham a temática em sala de aula. Isso foi que ano, você lembra? Acho que 2018, 2019, 20 por aí, eu não sei, não. É por aí assim. E aí recebe o selo da Unesco, faça esse trabalho por leiturinha, o Fogo pega o terceiro lugar no Biblioteca Nacional. E aí tá parecer muitas coisas assim, trabalhos e também o tratamento como autor, o tratamento assim mudou. Esse ano passado, ou foi esse ano, eu fui convidado oficialmente para
Feira Internacional do Livro de La Paz, pelo governo mesmo. Essa é a primeira vez, então começo a ter uma outra visibilidade. Legal. Mas é as premiações que fazem isso. As premiações é uma coisa importante falar. Elas são da obra. E a obra é muita gente que faz. O que eu fiz? A história. Mas quem ilustrou? Ilustrador, tem editora, tem os caras que organizam, o revisor, tem. Então, quando uma obra ganha, todo mundo ganha. Sim, Embora não leve todo mundo para casa a premiação, mas a premiação eu prefiro sempre dizer que é da obra e não quero carregar peso disso para sim. não atrapalhar Isso que eu ia te receber perguntar, novas histórias. principalmente no caso do livro infantil e infanto-juvenil, que tem esse trabalho conjunto com o ilustrador, é quase como se fosse uma coautoria muitas vezes, né? No caso dos seus livros, não sei, você tem uma parceria próxima, você faz indicação muitas vezes do ilustrador para o livro, ou vem mais da editora? Antes de ter esse processo da ilustração do livro, você chega a ter algum diálogo com o ilustrador, ou são trabalhos totalmente independentes? Como que funciona isso com você, Tudo Cristina? tem que funcionar em favor da obra. Então, normalmente quando eu acho que eu recebo as histórias, eu não escrevo, eu só escrevo, mas eu não sou a pessoa que coloca tudo como está lá, mas as histórias vão amadurecendo, vão trazendo. Isso não impede de eu estar pesquisando o tempo inteiro, de eu estar Sim, atento o tempo inteiro a isso, mas eu acredito que as histórias têm uma vida própria. Assim como qualquer arte, né? E aí, quando ela vem do jeito que ela deseja, é uma obra de arte. É por isso que quando você lê, ela te chama para uma reflexão. Você põe no. Sente o sabor, te chama também para uma reflexão. Você assiste uma reflexão. Você olha, chama, obra de arte é isso. sim. Senão vira meramente técnico. Então eu prefiro receber essas histórias. E eu esqueci que você me perguntou. Esse diálogo, essa Ah, parceria com os sim, com ilustradores, como ilustradores. funciona? Não sei se eu digo sorte ou se eu sou meio metido mesmo, mas a história chama também o ilustrador. Ela chama. Um exemplo, quando eu fiz uma história chamada A Cor do Dinheiro da Vovó. Esse texto estava numa editora, a editora pediu, faliu, coloquei numa outra editora. Estava viajando, ó, temos uma semana. Mas quando eu fui no Salão de Gotemburgo, foi uma professora de português e levou uma moça auxiliando ela, fez umas ilustrações. Cara, quando eu vi as ilustrações, lembrei da história de imediato e falei para ela: eu tenho uma história que cabe essas ilustrações. Você já ilustrou? Não. Topa, topo. Beleza, assim que negociar eu te chamo. E aí negociei e chamei ela. Ela fez dinheiro, qual o dinheiro da vovó? Tá aqui dentro da minha mochila. É lindo, ficou. E ultimamente eu fiz uma coletânea de passarinhos. Cara, só vinha essa mulher, só os traços delas, as cores dela, a delicadeza dela. Nenhum outro ilustrador podia Fazer. ocupar isso. E aí eu falei pra editora. Hoje eu falo pra editora, quando a editora vem, eu falo, eu indico o ilustrador. É minha condição. E quem me deu esse direito foi o Boca da Noite, são as Sim. premiações. Quem não quer ter um autor no seu time com esse nível de premiação? E aí eu indico o ilustrador. Assim foi o Cão e Curumim. Agora que eu dei uma dançada porque eu fiz o Mazuiki, mas eu indiquei o ilustrador não podia. E ela falou: vou te apresentar outros. Apresentou uns, eu falei: esse aqui. Aí ficou bacana. E eu mandei imagens e tal, para poder Sim. ter esse diálogo para o livro, né? Mas isso é raro. Esse aqui, por exemplo, ele também ilustrou. É um indígena desse Terra, Rio e Guerra, e é a primeira ilustração dele em livro. Então, na carreira que eu tenho hoje, 13 livros, minha filha vai fazer 13, tenho um neto de 13, tenho 13 anos de casado, é, eu inaugurei pelo menos uns 4 ou 5 ilustradores. Legal. E eu quero continuar fazendo isso. Primeiro que a história
é da nossa região, a história tem um lugar geográfico, então ele conhece bem. Sim. E os traços dele tá muito bacana. Então tem que haver esse diálogo. E há um diálogo, um dos diálogos mais interessantes quando você está fazendo, quando vai para a editora, é com o revisor. O revisor, quando pega, nossa, ele fala, não, mas aqui não tem concordância, que não sei o que e tal, tal. Eu digo pro revisor que isso aqui é liberdade poética, que isso aí a personagem fala isso, é o jeito dele, a educação é o conhecimento dele, vai ficar aí. Sim, A maioria das vezes a gente ganha, né? A arte ganha, né? isso. Mas outras vezes tem que dar uma Ceder um equilibrada. Mas pouco, é né? uma jogada bonita. Eu acho legal Uma isso. disputa, né? É. Gente, chamar mais uma participação aqui da MF Arquiteto Vila Nova Artigas. Agora a gente vai ter uma leitura. Vou convidar aqui para vir com a gente Helena. Cadê Helena? Palmas para Helena, pessoal. Tudo bem, Helena? Sim, meu nome é Helena, como vocês já viram, Olha ali, ó. Fala para aquela câmera. Isso, pronto. e eu vou ler um trecho do livro A Pitama, Meu Avô Pajé. Meu avô é médico, já salvou algumas vidas, tanto de gente como de animais. Quando alguém ficava doente na aldeia, às vezes antes mesmo de ser chamado, ele fazia uma visita na casa do doente e já levava remédios. Vovô foi por muito tempo o cuidador da aldeia, era um vigia espiritual. Olha que legal. Valeu. Palmas para o nosso colega. Bacana, rapaz. Um vigia espiritual. Legal isso. Deixa eu ver Eu aqui. viro um leitor depois. Eu me surpreendo com as coisas. Sim. Por isso que eu te falo que as histórias elas vêm como ela deve vir. Aí depois ser leitor é demais. Quer fazer a leitura de um trecho? Ah, eu queria fazer do Chuva aqui. Pode pegar aqui, fica à vontade. Aproveitar esse momento para a gente fazer as trocas literárias. Olha, a Chuva Gente, eu fiz pro Cubo Leiturinha, né? Eu tô fazendo os 4 elementos. Falta só terra. A ilustração é da Graça Lima, que ilustrou o Boca da Noite. É uma menina de 10 anos e a avó dela. Ambas não têm nome, só se tratam vó, netinha, neta e tal. E aí deu uma chuva nesse dia, nessa noite, nesse dia. Tem uma curiosidade, quando há muitos jeitos de você saber se vai chover ou não, mesmo com solzão bem a pino mesmo, forte. Uma delas é quando as cigarras estão cantando e de repente elas param de cantar todas. Pode se preparar que vai cair uma chuva muito forte. E foi isso que aconteceu aqui nessa história. No solzão elas param e a vovó vai pegar as coisas que vão molhar. E choveu muito nessa noite. Tem outros jeitos também. Se você encontrar formigas muito agitadas, vai chover. Elas estão se preparando para essa chuva muito forte. É uma ilustração linda. Aí eu vou ler uma partezinha aqui dessa história aqui. 3 dias depois daquele temporal, a vegetação estava mais verde. Fomos cedo tomar banho no igarapé, que tinha uma água morna e cristalina como cor de chuva. Assim que chegamos, uma chuva fina veio nos visitar. Olhe para a água, minha neta, veja como os pingos de chuva são acolhidos pela água mais velha do igarapé. Os pingos nunca são iguais, mas todos têm a mesma função de renovar as forças do igarapé em uma única água. A água da chuva se une de tal forma com as águas dos rios e oceanos que fica impossível separá-las, e ela continuou. Olha isso, gente. Ouça. Ouça como os pingos de chuva se chocam com as folhas das árvores. É possível sentir e ouvir a chuva cantar antes mesmo dela chegar. O vento anuncia sua aproximação, cada chuva canta sua própria canção, quando os pingos tocam as coisas ou a nós. Os sons são incontáveis, como muitos passarinhos cantando juntos. Você consegue ouvir, vó, que a chuva canta? Sim, minha netinha, respondeu sorrindo. E que ela canta? A música da vida, minha neta. Quando chove, o mundo também se encanta e se revigora. Nós nos alegramos como os sapos coachando no início da noite. E aí tem mais um pedacinho que eu acho maravilhoso. Naqueles dias, aprendi sobre os muitos jeitos de chover.
Há chuvas que nos obrigam a buscar abrigo por serem poderosas, outras que não deixam as estrelas aparecerem, algumas que escondem o sol como se quisesse o calor só para elas, as que chegam de surpresa para nos molhar de propósito, e aquelas que cantam com a brisa noturna, até que os nossos olhos adormeçam e a gente sonhe em ser chuva. Também existe chuva sob forma de meninas e meninos e brincam de molhar os passarinhos. Esta é para quem, como eu, gosta de banhar-se e cantar sob pingos embalados por ventos que assobiam. E tem chuva que nem chega a molhar o chão, mas que criam os raros arco-íris que coroam o sol para nos dizer simplesmente que as águas irão demorar dias para chegar por ali, pois estarão ocupadas em irrigar outros lugares. Agora sei que minha avó também é chuva, eu sou chuva, todos nós somos chuva que se renova entre a terra e o céu. Chuvas que banham com igualdade aldeias, cidades, ruas, calçadas, floresta, terra, gente, águas dos rios, mares e oceanos e que também não se esquecem dos pequenos igarapés, lagos e todos os seres que têm dentro de si uma porção da sagrada água. É lindo, né? Eu vou aproveitar e vou ler também um trechinho do Terra, Rio e Mar. Guerra, terra, rio e Terra, Rio e guerra Guerra, desculpa. Assina de um de um curumim. curumim. Só para passar o contexto, essa parte que eu vou ler, a aldeia tá Em guerra, em guerra, né? saindo, né? Tá saindo de um local, indo para outro também, em busca de paz, né? De uma certa maneira, né? É, Enfim, amanheceu. Camun estava novamente pronto para cumprir seu ritual para todos os viventes. Ele iluminou a nossa aldeia sem vida. Havíamos saído ainda no escuro, com algumas tochas iluminando o caminho. A aldeia, os banhos no rio, as cerimônias, com cantos e danças, as festas, passaram a habitar o melhor lugar da nossa memória. As nossas roças agora matariam outras fomes. Aquele não foi apenas o dia mais triste de nossas vidas, mas também o mais cansativo. Caminhamos até anoitecer para nos distanciarmos ao máximo da violência que uma guerra traz. Paramos na beira de um igarapé para descansar, onde armamos acampamento. Aquele porco do mato com farinha de mandioca iria matar a fome de muitos naquela noite. Seguimos em frente por alguns dias, abrindo caminhos na floresta, fazendo e desfazendo acampamentos. Caçadores procuravam caças dia e noite para que todos pudessem comer. Numa caminhada, nunca saímos ilesos. As doenças, desavenças internas, perigos diversos e a fome são partes do pedágio do caminho da vida. Uma jornada exige silêncio, força, lágrimas, suor, reflexões, determinação e compromisso pela manutenção da própria vida quando nossas forças e coragem estão esgotadas. É com o mínimo de tudo que descobrimos nossas forças, alimentadas pelos espíritos que mantêm as estrelas e o sol no céu que nunca caem sobre nossas cabeças. Foi com essa força que chegamos no Rio de Muitas Pedras, o limite do nosso território, do lado que o sol descansa. Do outro lado do rio era o domínio do território do povo Macu, povo inimigo do meu desde as primeiras gerações. Já fazia certo tempo que não havia brigas entre nós. Numa guerra, todos sofrem, especialmente as mulheres, pois são elas que carregam filhas e filhos na barriga e os trazem ao mundo para cuidar, vê-los crescer e dar continuidade ao legado ancestral. Foram elas que, com o poder matriarcal, pediram para que deixassem ver seus filhos e filhas serem crianças, jovens, tios, pais, avós e bisas. E são elas que, na sua velhice, partem com um coração cheio de alegria por terem tido uma vida inteira de aprendizado e ensinamentos, legado para os seus muitos descendentes. Camun nos deixou fazer o acampamento sob sua bênção. Só foi descansar depois da última rede ser armada. Foi a primeira vez em dias que conseguimos nos alimentar bem e sem correria. Às vezes, eu não tinha vontade alguma de me tornar homem.
Parece que nascem com a necessidade de provar que são uns melhores que os outros. Talvez seja por isso que brigam tanto. Lindo. Sabe? É... Cristino, você, além do trabalho, né, da escrita, com a música, como você citou, também cineasta, mas você tem um trabalho que eu já acompanhei, eu achei muito bonito também, que é a contação de histórias, né? Queria saber quando que esse trabalho de contador de histórias, né, oficialmente ele se inaugura para você e se você tem alguma preparação, como que você faz, se é a partir apenas dos seus livros ou são a partir de outras histórias que você também ainda não publicou. Conta um pouco desse seu trabalho de contador de histórias. A princípio eu fui obrigando as histórias a submeterem ao meu jeito, né? Aham. E aí fui praticando por necessidade, porque eu atendia crianças aqui de São Paulo, lá no conjunto com o Daniel Munduruku e outra turma, trabalhamos muito nisso. Eu fui adaptando as histórias e tal, mas depois eu descobri, inclusive com sapatos trocados, que as histórias, de fato, não tem que se obrigar a gente. E eu tentei contar essa história desde aquela época que fomos lá. Ele foi traduzido para o francês e no espaço chamado Kreuzberg, onde o Picasso juntava com a turma dele, 5 pessoas pegaram o texto. Eu sentei na frente, assim, no meio deles, e público aqui, e começaram a ler e essa história. Eles riam, eu falei, deve ser umas coisas bacanas. Eu vou ler de novo essa história. Aí eu li, eu falei, nossa, que história bonita, eu vou aprender a contar. Tentei, li aí nada, eu falei, não. Os sapatos trocados. Sapatos trocados. Aí eu criei o grupo Marconai Contos. Falei, vamos contar na marra. E aí eu consegui uma atriz, um músico, que a gente trabalha até hoje. Dividimos, ela criou toda a coisa para. E ele a parte sonora e tal. E contamos lindamente essa história. É incrível contar ela. Eu sei a parte dela, sei a minha, mas ela não me deixou contar sozinho até hoje. No entanto, Seu Si, A Mãe do Pranto, que virou também um livro, que está no PNLD agora para escolha nesse momento, dos educadores. Quando eu ouvi a primeira vez, ela me chamou para contar. E aí eu já comecei a contar a história que eu mais conto, a história que eu mais Eu acho que gosto foi de essa que eu ouvi, assim, contar. você contando. Então, é incrível como são. E aí eu conto poucas histórias, não conto muitas histórias, mas eu deixo que ela ela só passe aqui e alegra e deixa pro povo, sabe? Não, Sim. E até essa relação também que você tinha falado, que você. Eu acho que a questão da escrita para você tem uma certa relação com a espiritualidade, sim, né? Que sim, você recebe essas histórias. Eu acho que tem, de repente, uma ligação muito forte com a sua infância, como você trouxe sim. também, né? Mas que conta pra gente um pouco como é esse processo, porque é uma curiosidade que eu tenho muitas vezes dos autores é da onde vêm as histórias, né? Como desenvolve a construção dessas histórias. Até para a gente tem aqui vários poetas, a É gente tem legal vários demais. escritores, vários estudantes interessados na palavra. E que a gente sabe que de cada autor isso funciona de uma forma. Para você, isso que você diz que você recebe a história, como que ela vem? Ela já vem pronta? Ela vem num sonho? Ela vem de... Como funciona para você? Muitos meios. E eu aprendi isso com o Boca da Noite. O Boca da Noite temos o concurso Tamoio para setores indígenas da Finilige. Estava finalizando o prazo, eu estava com uma história há 3 meses pesquisando. E a história, ela tinha uma morte, que era a história do Timbó, que mata o peixe, e é um garotinho de 5 anos. Então ele morria, e eu achava aquilo tão forte, eu não conseguia fazer isso poeticamente. Falei, nossa, 3 meses eu não escrevia nada, nada, era só ela. A briga Então, com a palavra ali, né? só ela.
E teve um dia que chegamos, eu, o Thiago e o Rony, ambos tinham mais de 7 livros, eu tinha só 3. E chegamos do Sesc 3 Rio, eu morava no Rio, uma casinha que só 2 compartimentos. E aí chegamos no sábado, eu falei, cara, amanhã vamos fazer um churrasquinho, vocês tomam aí como vocês gostam de tomar. Mas quando for 8 horas da noite, amanhã, eu vou entrar no quarto pra parir a história que vai ganhar o concurso. Eles já tinham colocado 2 cada um e brincaram e tal. Domingo aconteceu, 8 horas, hora de parir a história que vai ganhar o concurso. Estava com o moleque ainda na cabeça, da morte, né? E eles brincaram. Quando eu empurrei a porta, apareceu o molequinho, com o pai, 6 anos. A boca da noite. A boca da noite. Eu só virei pra eles e falei, a boca da noite, não esqueçam, a boca da noite. E aí, liguei o notebook, na cama mesmo, até meia-noite. Fui dormir, com o pai voltou 4 da manhã. Vamos, eu levantei, liguei o notebook, fomos até 6. Pronto, essa é a história. Não fiz Não mexeu além mais. disso aí, só recebi, copilei. Aí eu entendi. Elas são donas, eu não vou forçar nada. E adivinha quem ganhou o concurso? Outra história, mas ganhou menção honrosa. A outra história não se sabe, mas uma grande parte do Brasil conhece a Boca da Noite. Sim. É incrível, foi aí que eu entendi. Esse foi a história mais rápida, assim foi. A história do Terra, Rio e Guerra, o Kaká me chamou, eu falei, cara, eu não tenho nada não, mas eu posso escrever, mas vou te dar minhas condições, é isso, tal, beleza. E aí eu pensei nesse avô, falei, me dá 3 dias, e ela chegou em 3 dias. Nos 3 dias eu finalizei essa história. A história que eu comecei no início de 2000 não terminou. Uma vez eu estava passando numa estrada e vi uma parte de serra, tipo um C, sabe? Uma serra de 30 metros, talvez, e um C limpo, plano no meio, e dentro tinha uma árvore. Tava chovendo, eu falei, parou o carro, eu saí tirando foto dessa árvore, fui lá, rodeei ela, assim, falei, tu tem que ser muito especial pra nascer aqui, cara, bem no meio desse C, e o fogo passa aqui sempre, só tu sobreviveu aqui. Me conta a tua história. E eu comecei a escrever. Não terminei, mas eu sei que ela tem todos os nossos sentidos. É uma história assim incrível. Eu acho que essa que vai ser 100 anos de solidão da minha vida. Não é Boca, não é nada disso. Esses dias, 2 anos atrás, eu tive sonho. Sonhei. Sonhei com 2 moleques. Acho que eram gêmeos. Uma menina e um menino. É como se fosse lua e sol. Luz e escuridão. A molecada brincava de pisca-pisca quando eram pequenos, da terra, e todo mundo zangado chamou o criador. Ah, vamos resolver e tal. E aí saiu essa história. Dias depois eu sonhei que uma bomba mesmo, caiu em cima de um morro de barro assim. Ela não caiu na velocidade de bomba, ela veio caindo devagar assim, e ela pousou em cima assim e afundou só com o peso dela. Tipo dentro de um quarto numa construção. Tinha um rapaz e uma criança perto, 7, 8 anos, 6 anos, 7 anos. E ela não explodiu. Eu acordei assustado. E eu fiquei pensando, por que que ela não explodiu? Primeira coisa, falhou. Tá, mas se ela não falhou, o que pode ter acontecido? Será que ela escolheu não explodir? Quem mais tem influência nisso? O fogo? Será que o fogo também não quis? Tem água pelo meio, tem vento, o que que é? Tem energia, por que que não quiseram explodir? Essa é a função dela. E eu fui buscando os porquês e porquês e porquês. Acordei e escrevi uma história. Não está pronta. Falta ela se vestir, se pintar, se embelezar. Assim, como deve ser. Sim. Mas me fez refletir muito sobre o poder da ONU. Por que que existe a ONU? Porque os homens estão em guerra o tempo inteiro, criando mais equipamento, o Sim. tempo inteiro para matar pessoas. Aí tem a ONU para ajudar um controle. Tá, mas se as armas não explodirem mais? Se o tiro engatar no cano, porque o fogo não quis queimar toda a pólvora?
Aí ficou no cano. Se der outro tiro, vai estourar a cabeça também. Vai estourar. Se elas não quiserem? E se a morte juntar? E a ONU? Se ela perdeu essa força de diálogo para controle, quem vai ficar no lugar? E se a gente colocar a molecada, fazer uma... Mudar tudo, né? Cara, saiu uma história tão incrível. Quem que pode aconselhar melhor a molecada? Se não as mulheres, se não suas mães, ou Sim. avós. Imagina um conselho desse. O que vamos fazer com esse monte de bomba que destrói o mundo 30 vezes? Ah, vamos dar um jeito nisso. Quem vai decidir é a molecada. Isso é incrível, isso é incrível. Eu tô esperando ela chegar. O indígena falando de bomba. E aí eu estudo, eu gosto de estudar mesmo. Sim. Bomba de fusão, de fissão, velocidade dos mísseis balísticos. 27 mil quilômetros. Como é que pega um bicho desse? Carrega até 16 ogivas. Imagina isso. Vai de 15 mil a 300 mil graus em menos de um segundo. Como é que pode isso? Pra quê, né? Que razão? Bora mandar pro sol. Mandar pra outro lugar. Sim. Então as histórias vêm de muito jeito. Eu pego um tema às vezes e fico aquilo. Peguei sobre passarinhos, alguns vieram. De 5 fiz 4. Tô esperando o Curió chegar e me contar a história dele. Contar outro também. Entende? Então as Sim. histórias vêm de muitos rumos. Mas o importante é que pesquisem. Pesquisem muito sobre o tema. Eu escrevi sobre o beija-flor. É tão bonito o que o beija-flor faz. É tão... É incrível. O coração dele é 5% do peso dele. Para poder bombear o sangue para ele poder bater as asas 80 vezes por segundo. Eu acho que é o pássaro mais rápido que tem. Não é o... Talvez não seja o peregrino, o falcão peregrino. Porque ele consegue fazer até 450 vezes o tamanho dele em um segundo. Pá! Eu não sei se o peregrino consegue fazer essa velocidade. Porque até esses aviões teco-teco faz 150 no máximo. E tem muita curiosidade sobre ele. É lindo demais. Trazer mais uma participante aqui da MF para fazer uma pergunta. Cadê Luiz? Chega para cá. Salva de palmas para Luiz, por favor. Direto da MF, arquiteto Vila Nova Artigas. Vai Meu lá, nome Luiz. é Luiz e a minha pergunta é: você está escrevendo algum livro atualmente ou trabalhando em algum projeto? Projeto sempre, Luiz. Agora, o livro, lembra que nós falamos que é muita gente que junta para fazer? Então o autor, ele não faz o livro, ele escreve só, recebe a história. Aí juntou um monte de gente que vai virar um livro. Mas eu tenho vários. Tenho o Curió, tem que terminar-se da guerra, dessa que eu fiz sobre a guerra. Tem vários, cara. Tem muitas coisas começadas. Eu quero fazer sobre minha mãe, sobre minha avó, sobre meu pai. Então são coisas muito assim. Eu tenho que chamar a origem. Então tem muita E coisa em tudo tem que andamento. aguardar. Tá tudo aguardando, tudo na fila. Aguardar receber essa. Tem o Cão e Curumim, a segunda parte, já tá bem adiantado, mas parou tem 3 anos, não quer vir não. Mas Obrigado, é isso, tem Luiz. muito. Obrigado, Luiz. E aproveitar e chamar aqui para nossa última leitura. Enzo, tá pronto? Palmas para o Enzo, pessoal! Fica à vontade, Enzo. Eu sou o Enzo, como já disse, e eu vou ler um poema da Márcia Cambeba, Índio Eu Não Sou, do livro Akakiritama, e é assim: não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido eu quero levar um erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou. E no desejo de Índias chegar com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou, meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui, caravela apertou bem ali. Eu vi o homem branco subir, na minha uca me escondi.
Ele veio sem permissão, com a cruz e espada na mão, nos seus olhos uma missão, dizimar para a civilização. Índio, eu não sou. Eu sou cambeba, sou tembé, sou cocoma, sataré, sou pataxó, baré, guarani, ueté, ticuna, suruí, tupinambá, pataxó, terena, sou tucano. Resisto com raça e na fé. Tudo bem. Ó, obrigado, Enzo. Cristina, a gente está indo para os caminhos finais aí, É, mas queria também perguntar para você sobre, primeiro, também um pouco das suas referências artísticas, literárias, quem são que você lê, ou principalmente quem você leu e que aqueles autores marcantes que te fizeram virar alguma chavinha aí dentro do Cristino, né? Saber. E também dentro o que que você acha, né? A gente fala, por exemplo, dentro do nosso movimento de literatura marginal periférica, né? A gente gosta de falar muitas vezes enquanto reforçar a identidade de autores localizados em territórios ou à margem dessa produção, tal. Se você tem alguma restrição, você tem preferência também de falar literatura indígena para fazer ou é apenas literatura como não, falar literatura indígena não, fala apenas que é literatura. Não, se para você é importante muitas vezes se afirmar como literatura indígena, né? Como uma marcação de território e como você vê esse cenário hoje dos autores indígenas também. bom, um dos caras que mais, assim, que deu essa coisa assim, e que eu escrevo algumas coisas, já escrevia nesse sentido dele, é o próprio Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu acho ele pro infantil juvenil o cara mais fundamental, assim, sabe? Legal. Do que eu já li. Já li Marinas, mas o Bartolomeu é aquele cara que aproxima do que eu Gosta. escrevo poeticamente, que eu recebo. Então ele foi o mais importante. Gostei de outros grandes, como o Gabriel Garcia com 100 anos de solidão, tá passando até a série agora, né? Sim. Que é bem diferente do. E Eu ainda nem assisti a série porque eu tenho uma certa, principalmente por ser um dos livros favoritos meus, eu tenho uma certa é, resistência a eu ver também assim. tenho. Eu Eu ainda assisti não fui alguns pra série. capítulos, não assisti todos, não. Eu tô resistindo a assistir. Mas tem, Daniel também foi uma influência, Daniel Munduruku, ver o jeito que ele escreve e outros autores, mas você, eu já li, gosto muito que você te pego lá fora. E eu também me identificava porque quando chamava de índio eu ia no coro, fui muitas vezes mesmo. Então, o Ferrez também, então eu li muitos autores já. Agora eu li O Tempo de um pessoal indígena lá do Nordeste, lindo, com fotografia. Cara, coisa belíssima. Eu tava até comentando com a minha esposa hoje de manhã. Ela leu e ficou impressionada com umas coisinhas lá. E aí, alguns têm influência, outros estão de passagem, né? Sim, E a gente vai seguindo, buscando caminhos, esperando que as histórias também se manifestem. E a gente faz muitas leituras, né? Você faz leitura em filme, faz leitura em documentário, faço muitas leituras em vídeos também, sabe? sim, Então, e a leitura do ser estar, que é o principal, é o que diferencia a literatura indígena. Esse cuidado da terra, da árvore, do rio, isso é uma literatura de estar, de ser e estar. E essa espiritualidade é ser e estar, é de vivência. É o que está faltando na literatura não indígena. Se ainda falar literatura indígena, tem que marcar um território. Alguns que falam, uma literatura mas enquanto você enxerga assim, o resto não. sim. Então a gente precisa fazer. E nesse sentido, para reforçar, é porque tudo que a história colocou sobre os indígenas é muito lá embaixo, é muito raso, é inculto, é sujo, é É preguiçoso e menor. tal. Não. Quando precisa, a gente põe um jabuti para compensar, põe um Peter Pan para compensar. Entende? Quando é Sim, preciso, sim. Então, deixa a gente passar. Tudo que está feito
tudo que foi feito foi para o bem ou para o mal da humanidade. Então todos têm o direito de utilizar. Então eu acho importante ainda falar literatura indígena. Eu participei desse movimento literário, o único no mundo feito por indígena, era eu e Daniel Munduruku e eu. Ele começou primeiro, em 2003, mas eu comecei em 2006. Naquela época nós tínhamos talvez uns 10 autores, hoje temos mais de 160, Olha só. publicando aí mais de 400 obras por editoras. Não é aquele que faz prefeitura, universidade, não. Aí vai para 1000, talvez. Então, quando o Prêmio Jabuti recebe 2 autores indígenas recebendo premiação no mesmo dia, isso é incrível, cara. O Sim. mercado tá lá te vendo. Estão lá. Pois é. Porque escrita é uma ferramenta. Sim. É uma profissão. Entende? É uma profissão, qualquer um pode. Não tá disponível? Tá, pronto. É uma profissão. Pilotar. Não, mesma coisa. O que é estranho é alguém chegar, pô, tá usando uma roupa assim, um sapato assim, deixou de ser. Não. Antigamente eu andava descalço. Corria e pisava descalço, nem machucava. Pulava andava na roça, desviava dos espinhos e ia embora. Tinha o espinho, tirava depois. Mamãe tirava, não tinha problema. Depois comprei um andamos de sandália, depois comprei sapato, tênis velho, ganhava dos outros. Depois pude comprar um sapato. Hoje eu tô com um sapato da hora aqui, ó. Paguei 550 nele. Porque dura pra mim 5 anos também, é confortável e eu pude comprar. Sim. Mas estou faltando de um tênis, mas eu também quero um tênis da hora também, pra durar um tempão, Sim. entende? Então as pessoas acham que, porque você tá usando isso? Não, cara. Estranho é quando o Kaká lançou Terra de Mil Povos, quando saiu no Fantástico, o índio escrevendo e tal. Pô, se fosse um cachorro escrevendo, porra, é fantástico. É um negócio extraordinário, mas não. É uma coisa que é para todo mundo. Sim. Então, um dos maiores problemas é achar que o outro ou não merece, ou não tem. Não tem capacidade. Não tem. Não, gente é gente em qualquer lugar. Gente, avô, pai, mãe, tudo amor, é a mesma coisa. Gente é feito do mesmo jeito, é parido do mesmo jeito. Só a diferença é que um nasceu num lugar, outro nasceu de outro. Mas o ciúme, essa a mesma coisa. Tá lá com a esposa indígena, tá em lugar que pega celular, tal, tal. Começa a ouvir mensagem que ele tá te mandando mensagem, tu não fala nada. Tá lá. Que negócio é esse celular na tua mão aí, rapaz? Falando com quem? Ela não vai lá pegar o celular pra ver? Aí. Não vai dar a mesma confusão? Mesma coisa. Paixonite, essa idade, mesma coisa. Então, é o que precisa que as pessoas entenderem que não tá no mesmo, respira o mesmo ar, mesmo remédio da dor de cabeça é o mesmo, tudo é o mesmo. Mesma coisa, hábito é a mesma coisa, tem que ter o mesmo cuidado, Sim. mesma coisa. Quando as pessoas entenderem isso, a vida pode ser melhor. Não é cor, não é cabelo, não é nada disso não. Sim. Gengis Khan foi o cara que ganhou mais território no mundo, um dos mais violentos, era indígena. Talvez um dos mais violentos foi Gengis Khan. Cada 10 do olho puxado, 5 vem da linhagem dele. No mundo. Imagina. O cara é indígena, ganhou 3 vezes mais território que Alexandre o Grande. Mas falam de quem? De Alexandre o Grande. Mas o Gengis Khan conquistou 3 vezes mais território. Com tática de guerra, com tudo. Então, com toda a tecnologia que estava disponível, que foi criada. Então, gente é gente. Gente está cheio de coisa de gente. E sempre vai se fazer coisa de gente. Sim. Não é para se admirar ou para se achar, mas estão bebendo os indígenas. Claro, todo mundo bebe. Jesus inventou o quê? Foi vinho? Não foi suco. Então todo mundo vai. Tá tomando cachaça. Ele conheceu a cachaça. Quem criou a cachaça? Foram vocês? Qual é a missão da cachaça? Não é isso? Pronto. Sim. Tá disponível no mercado? Tá, pode comprar. Foi lá, comprou, pronto. Mas que sim, tem os problemas, sim. Mas isso é um problema geral. Quem é que tá na rua que você vê aí? Indígena? Não. Exato. Cristina, a gente está chegando nos momentos finais aqui do nosso Casa Podcast. E aí tem uma parte que a gente sempre faz algumas perguntas
pedindo algumas respostas mais concisas para os nossos convidados, que é para fechar agora. Não precisa ser em uma única palavra, mas é uma resposta mais curta. Vamos lá. Um grande sonho ainda para o Cristino. Rapaz, os meus sonhos são tudo devagar, porque eu prefiro existir, estar sempre existindo. Eu não tenho uma programação depois que eu sair daqui. De repente eu tô com saudade de acender um fogo. Eu vou acender um fogo. Entende? Então eu não tenho um sonho. Eu gostaria de voltar para casa. Minha missão aqui já tá bom. Eu quero ir para um lugar sossegado. Sim. Mas um sonho é não ser conhecido para eu ter paz. Uhum. Legal. Um grande medo do Cristino. Fazer raiva para ele que vai dar umas explosão braba. Fazer raiva para quem? Para eu. Uma grande perda que o Cristino. Ah, cara, meus avós e pais foram perdas assim incríveis. E estão sempre presentes nas histórias. Não estão fisicamente, mas estão aqui nas histórias. Né? É. Uma grande conquista do Cristino. Rapaz, eu acho que é a família. Não tem nada mais importante. E uma conquista de estar no momento em que a esposa tá junto, tá tudo junto, até com o cachorro, com a sogra, tá tudo junto. Isso é uma conquista fenomenal. Maior delas, eu acredito. Legal. Cita pra gente um grande aprendizado que a vida trouxe até aqui pro Cristino. É, eu sempre estou em busca de conhecimento. De tudo. É ele que me colocou aqui, essa busca. Eu realmente não sei responder essas coisas, mas lembrei. Se a maior experiência humana são os filhos, a experiência. Todo humano podia passar por essa experiência. É a experiência mais magnífica. É de você, de vocês, você olhar e cuidar. Essa experiência mais fantástica. Ou te deixa mais humanos, ou você abandona tudo e vai embora. Porque precisa de tudo, especialmente paciência, né? Verdade. E para fechar, Cristino, dentro de tudo que a gente conversou, dentro da complexidade da vida, dentro de várias formas de compreender essa palavra também, tenta dizer na sua visão pra gente o que é o amor. Caramba, isso é difícil, hein? É, Amor é difícil. Difícil de encontrar, difícil de expor, porque há limites enquanto o teu amor à humanidade te permite doar para o outro que está ali, né? E sem via reflexão da razão por que ele está ali. Então, essa coisa do amor é você olhar para dentro de você mesmo e se imaginar no outro. É aquilo, tu quer o melhor para ti, é o mesmo melhor para ele? Isso é. E aí isso se transforma em outras coisas, o respeito. Então, o amor é esse mesmo. Não foi Jesus que disse isso, amar a ti mesmo como aos outros, ele só repetiu o que alguém já falou antes dele. A gente só repete as coisas, mas isso é fato. Não é mérito do Jesus, não é mérito do judeu, não. São mérito de pessoas que pensam e agem assim. sim. Então, esse é um desafio. Amar é um desafio. Você resistir a todas as quedas que tem, todas os desafios, né? E você fala, não, vou permanecer.
Ah, não vou dar dinheiro porque ele vai fazer. Não tem nada a ver com isso, entende? Sim. O amor tá dentro de você. Eu acho que eu não sei responder essas coisas, não. Acho que você respondeu. Então Tá tá bom. bom. Gente, estamos chegando ao final aqui de mais um Casa Poetcast na MF Arquiteto Vila Nova Artigas. Vou para a parte dos agradecimentos antes de passar a palavra final aí para o Cristino. Então, em primeiro lugar, quero agradecer nossas colegas professoras aqui novamente. Muito obrigado por ter recebido a gente. Muito obrigado a todos os estudantes por novamente receber a gente nesse espaço, nessa conversa. É um bate-papo que é uma conversa diferente. Espero que tenha sido produtiva, como é para a gente. A gente vem aqui para um momento também de aprendizado. Queria agradecer imensamente a nossa equipe, como sempre, que ajuda a fazer a manutenção e sustentar. Binho Santana, Diogo Hans, Akin Silva. Agradecer também a nossa equipe que colabora na pré-produção, a Mônica Alves, Mirela Anjos. E queria agradecer imensamente ao Cristino Apchana, que é um amigo, é um querido, é um parceiro, por ter aberto espaço na agenda, por estar aqui conosco. Muito obrigado por todas as trocas, muito obrigado pelas palavras, pelo aprendizado. E eu quero te passar o microfone, antes da gente fechar, para fazer as considerações finais deste programa. Obrigado, Rodrigo Siriaco. É sempre assim pra mim. Não vou colocar o pontinho lá em cima no i, não. Obrigado a todos vocês. É bonito a gente. Esses encontros precisam ser bonitos. E o bonito é quando traz informação, conhecimento, traz coisas bonitas para nossa existência. Às vezes a gente ouve tantas coisas, mas a gente precisa acreditar em outras também que são belas. E esses encontros proporcionam isso. Obrigado à equipe, você especialmente, a sua esposa, que eu não lembro o nome dela, Mônica. a Mônica, você falou agorinha. E Paula também, que cuida dessas coisas, que é minha esposa. Então, ser grato é fundamental. A equipe que precisa ter mesmo, e precisa estar junto mesmo, precisa Sim. vir, colar mesmo, como dizem. E dizer que sou uma pessoa muito feliz, no sentido de que descobri que a escrita é a coisa mais bacana que eu posso deixar para as pessoas. Tenho uma vida muito simples, muito boa, então sou muito feliz por existir e compartilhar essa minha existência. Então, obrigado a todos vocês, a vocês que vão assistir a gente. É um projeto lindo isso é inédito. Por isso, continue, é importantíssimo que vejam como são bastidores. Isso. E daqui a pouco vocês estão fazendo isso também. Exatamente. Essa é uma ideia também. A gente daqui a pouco tá chegando lá também. Chica. Obrigado, professoras, educadores. É o que forma um país, uma sociedade, são vocês. Pena que não sou presidente, nem governador, Uhum. senão daria um jeito de aumentar esse salário para ser justo. Obrigado, gente. Gente, é isso. Estamos chegando ao final de mais um Casa Podcast. Esse programa ele faz parte da Lei de Fomento à Cultura das Periferias da cidade de São Paulo, 8ª edição. Ele está sendo exibido no @Casa Poética SP. Estamos nas redes sociais. Se inscreva em nosso canal, compartilhe também para outras pessoas. Assistam nossos outros programas. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência de quem esteve com a gente até aqui. E até uma próxima. Valeu, Casa Podcast.